Olá, pessoal. Meu nome é Nelson Miyajima, eu sou de São Paulo. Agradeço à SOBED pela gentileza do convite, ao presidente Dr. Jairo Ramos, presidente da nossa sociedade, ao Dr. Paulo Bittencourt, presidente da comissão dos centros de treinamento, e também ao Dr. Edson Ide, que gentilmente nos convidou para falar sobre o diagnóstico endoscópico do câncer gástrico precoce. Este tema é um tema que nós temos bastante interesse desde a época da nossa formação na residência, e nós temos estudado esse assunto, particularmente com a escola japonesa, que onde realmente o diagnóstico precoce começou, e eles são muito fortes neste tópico, e também com a nossa experiência, com os nossos erros, nossos acertos. E o diagnóstico do câncer gástrico precoce sempre é um desafio, né? Como observado nessas 4 imagens, cada imagem tem uma neoplasia. E no decorrer desta aula, o nosso objetivo é motivá-los, é entusiasmá-los a fazer a busca, fazer a detecção desse tipo de lesão. E no decorrer da aula, nós vamos dando várias informações, dicas, recomendações, muito simples, muito básicas, mas que todas juntas aumentam nossa taxa de detecção do câncer gástrico precoce. No decorrer da aula, eu vou mostrando com detalhe cada uma das lesões. Então, a primeira recomendação é utilizar equipamentos de alta definição, né? Se não tiver equipamentos de alta definição, equipamentos com uma boa qualidade de imagem e uma iluminação adequada. E o segundo ponto, conhecer muito bem os aspectos anatômicos. Aqui, então, do esôfago, do cólon também, mas o assunto hoje é estômago. Então, é fundamental ter em mente a anatomia normal do estômago, aqui na região do corpo, a região do antro. Isso é fundamental para que, observar qualquer alteração anatômica, aquilo chame atenção e suspeite-se de uma neoplasia precoce. Outro cuidado fundamental, evitar examinar o órgão nessas condições, com resíduos, com muco, secreção, saliva. É fundamental, então, fazer uma boa limpeza antes de iniciar o exame endoscópico, né? Nós particularmente usamos uma seringa, água e Lufital. Nós, no dia a dia, não usamos Pronase, usamos somente água e Lufital. Todos os casos que nós iremos apresentar foram feitos nessas condições. Então, fundamental fazer uma boa preparação do órgão. E veja que, já nesse momento, é possível observar aqui uma leve alteração na coloração e uma lesão levemente elevada. Então, aqui, veja, então, nesse momento fundamental, fazer uma boa propedêutica endoscópica. Aqui, estamos com luz branca. Estávamos com equipamento com LCI, outros recursos de cromoscopia digital, que eu vou falar mais adiante, mas já adiantando um pouquinho, então, veja que nós fazemos a aproximação, as lesões neoplásicas, em geral, apresentam friabilidade. Veja que, mesmo sem o toque do aparelho, já ocorreu um discreto sangramento espontâneo. Então, áreas que apresentam sangramento espontâneo, é fundamental que o endoscopista faça uma observação cuidadosa. Aqui, veja que, adiantando um pouquinho, aqui tem um padrão glandular regular, e chegando aqui, existiu uma transição. Aqui seria, no caso, a linha demarcatória, é um conceito que vou falar mais adiante. E na parte deprimida, observa-se alteração do padrão glandular. E dentro da depressão, existe uma outra depressão. Então, bordas irregulares, o fundo irregular, uma lesão altamente suspeita de uma neoplasia. Outros aspectos endoscópicos que nos chamam a atenção, para a presença de uma neoplasia, então convergência de pregas aqui espessadas. Lembre que naquela primeira foto da anatomia normal, o pilório não apresenta esta conformação, né? Então é fundamental sempre ter o padrão da normalidade para que qualquer alteração nos chame a atenção. Pregas irregulares, aqui como eu já mencionei anteriormente, friabilidade, aqui uma área irregular, são aspectos endoscópicos que nos chama atenção.
E lesões muito superficiais, a primeira alteração é na coloração. Então, áreas pálidas ou áreas com alteração da coloração e também um borramento vascular. Veja aqui nessa região dá para ver os vasos, mas nessa região ocorre um borramento vascular. Diante desse aspecto endoscópico, é fundamental que o endoscopista faça uma boa propedêutica endoscópica, observe o órgão, esta área suspeita com diferentes incidências, distâncias, angulações, para obter o máximo de informações com a luz branca. E, se tiver cronoscopia digital, aqui no caso FACE, são recursos que nos dão informações adicionais. E mandatório o uso do índigo carmim. E veja aqui, nessa projeção, observa-se uma lesão levemente elevada, com uma depressão. Aqui numa visão frontal, observa-se os limites com irregulares, com bastante precisão, com o uso do índigo carmim. E mandatório também realizar a biópsia. Não se justifica não realizar biópsias. Obviamente, se é uma neoplasia precoce, faça uma biópsia econômica, uma biópsia dirigida, para que se obtenha o resultado e posteriormente se decida pelo tratamento definitivo, seja endoscópico ou cirúrgico. Outra dica. Diante do estômago, é muito importante ter uma visão panorâmica do órgão e observar se existe alguma lesão diferente das demais. Então, veja que a maioria das lesões, pequenas lesões, alterações da mucosa são bastante semelhantes umas às outras, mas esta aqui é um pouquinho diferente e, nesse momento, nós, então, fazendo o exame detalhado, cuidadoso, veja que é uma lesão levemente elevada, com uma depressão aqui com FACE, com índigo carmim, uma maior aproximação, ela fica bastante evidente. Então, o mais importante é observar alguma área suspeita. E aí, a partir daí, definir se é uma neoplasia ou não, uma lesão não neoplásica. Aqui só para reforçar o uso do índigo carmim, em nosso meio, se não dispomos de cromoscopias digitais, o índigo carmim é muito útil. Então, veja aqui aquela área, levemente, uma alteração da coloração, ela é um pouquinho mais avermelhada, com pregas convergentes, discretamente convergentes. E veja que o índigo carmim realça bastante, evidencia a presença de uma lesão deprimida tipo 2C mais 2A. Outro cuidado fundamental, fazer o exame sistematizado de todo o órgão, lembrando que a região do corpo deve ser examinada sempre visão frontal e retrovisão. O fundamental é examinar todo o órgão. É isso que é muito, não pode deixar nenhuma área cega. Aqui só para exemplificar a região da cárdia, uma alteração na coloração, e veja que na retrovisão, a região da cárdia, ela não pode apresentar essa depressão. E veja que aqui apresentava-se uma neoplasia precoce do tipo 2C, na qual nós realizamos o tratamento endoscópico. Outra informação muito importante é reconhecer as neoplasias. É comum passar pela lesão, fotografar e não identificarmos que aquilo se trata de uma neoplasia. Aqui um exemplo, uma paciente foi submetida a uma endoscopia digestiva alta, foi feita a biópsia para pesquisa do Helicobacter pylori e, para surpresa, veio o diagnóstico de adenocarcinoma, cujo diagnóstico patologista reviu e confirmou este diagnóstico. Diante dessa suspeita, dessa discrepância entre o exame endoscópico e o anatopatológico, foi feito um segundo exame e também foi observada uma área suspeita na parede anterior do antro. Foram feitas várias biópsias, mas não foi evidenciada a presença da neoplasia. Este caso nos foi encaminhado, nós realizamos um terceiro exame e veja que aqui atrás desta prega existe uma alteração da coloração, aqui maior aproximação, observa-se aqui já uma área deprimida, com borda levemente elevada, e aqui possivelmente local da primeira biópsia que deu adenocarcinoma. O índigo carmim evidencia então melhor os limites da lesão, e aqui com FACE também. A cromoscopia digital, mesmo FACE, é um recurso bastante interessante. E, habitualmente eu faço luz branca,
posteriormente utilizo o FAISS e depois o índigo carmim. Então, as informações vão se somando para que nós cheguemos a um diagnóstico endoscópico. Outro conceito muito importante em relação à literatura, eu recomendo muito a leitura desses autores japoneses, especialmente o Dr. Ken Shiao, Dr. Muto, Dr. Noria Uedo e o Dr. Kazuyoshi Yagi. Então, façam busca, estudem, esses são grandes especialistas em câncer gástrico da escola japonesa. Então, esse algoritmo propõe, então, o quê? Observar área suspeita, isso com luz branca, presença da linha demarcatória que eu mostrei inicialmente. Então, tendo linha demarcatória, observa-se os padrões glandular e vascular desta área suspeita. Observando-se irregularidade no padrão vascular ou glandular, ou em ambos, provavelmente se trata de uma neoplasia. Então, este conceito é extremamente importante, mesmo que não tenhamos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, equipamentos com magnificação e cronoscopia digital, ter este conceito nos auxilia mesmo que nós não tenhamos estes equipamentos, como eu vou mostrar adiante. Então, veja aqui uma área, o estômago com alteração da superfície, e é muito importante nós observarmos áreas suspeitas. Então, aqui veja que existe uma discreta depressão. E com a cromoscopia digital e a magnificação, é possível observar, então, aqui padrão glandular, vascular regulares, até aqui, existe uma linha demarcatória, e aqui padrão glandular irregular, e aqui o padrão glandular não está visível, mas observa-se vasos bastante irregulares. Então, aqui de fora para dentro, aqui até aqui é normal, uma mucosa não neoplásica, existe a linha demarcatória, e nessa parte interior observa-se nitidamente alterações nos padrões glandular e vascular nesta porção. Existem outros recursos atualmente, como o LCI, por exemplo, que tem aumentado, que tem facilitado a detecção de áreas suspeitas. Então, aqui é com luz branca. Então, neste momento, nós já chama atenção o estômago com bastante atrofia e nós devemos identificar uma área com alteração na coloração, que exatamente está aqui. Isso com a luz branca. E aqui, prosseguindo o exame, então, com a luz branca, observa aqui, ó. Está bem aqui. Veja o LCI. LCI evidencia nestas áreas neoplásicas. Isso ainda precisa de estudos adicionais, mas os estudos preliminares mostram que este recurso facilita a detecção dessas áreas suspeitas. Então, aqui com o BIALAI Bright, nós devemos sempre fazer uma magnificação gradual. Então, aqui, área normal, aqui uma linha demarcatória, veja a linha demarcatória, aqui observa-se nitidamente uma alteração do padrão vascular, e nesta região alteração do padrão glandular. Então, a magnificação realmente é bastante útil para para definir se trata de uma neoplasia ou não. Então, aqui, em situação que nós não temos esses equipamentos, então aqui um estômago em condições inapropriadas para exame, após uma boa preparação, aparentemente somente uma gastrite erosiva. Neste contexto, é fundamental que façamos uma observação, mesmo que rápida, das erosões, das supostas erosões, e aqui veja que esta erosão, ela chama um pouco a atenção pelo seu aspecto geral, e no exame mais detalhado aqui não é uma magnificação, somente eu peguei o detalhe para explicar melhor. Então, com a cromoscopia com o índigo carmim, veja que o padrão glandular parece um pouco alterado em relação à mucosa normal. Existe aqui a linha demarcatória. Isso pode ser observado aqui também com FAISS. Veja aqui essa região, um padrão regular, e na área deprimida,
um padrão bastante irregular. Isto sem magnificação. Aqui um outro exemplo, uma área com alteração da coloração, fundamental fazer aquela propedêutica endoscópica que nós mencionamos anteriormente. Veja que neste momento a prega está um pouco espessada e aqui parece apresentar uma alteração da coloração e uma depressão. Aqui pós-índigo carmim, veja que existe uma área deprimida, mas o índigo carmim neste caso não conseguiu definir muito bem, mas o FAISE, veja aqui, com o FAISE consegui definir melhor, apresenta a linha demarcatória, e aqui um padrão bastante alterado em relação à mucosa periférica. Então, os recursos se somam, as informações se somam para que nós cheguemos a um diagnóstico endoscópico. Situações mais difíceis para definirmos, nós realmente necessitamos de magnificação e cromonoscopia digital. Veja que é uma extensa área, uma extensa área de atrofia, e veja que existem áreas irregulares no seu interior. Mas com a cromonoscopia digital, aqui, ó, que com BIALAI já dá para ver que existe uma área diferente desta área mais periférica, e com a magnificação é possível observar aqui uma mucosa alterada, mas regular, não neoplásica. E aqui a linha demarcatória, e aqui a alteração do padrão vascular e glandular, observando o mesmo aspecto nesta região. Então, tem algumas lesões que efetivamente nós necessitamos de magnificação e cromonoscopia digital para chegarmos ao diagnóstico definitivo. Particularmente no momento de uma ressecção endoscópica, esse tipo de lesão nós não podemos fazer sem ter este tipo de equipamento. Outra dica, se buscamos lesões diferenciadas ou indiferenciadas. Então, lesões diferenciadas, nós devemos buscar nos pacientes idosos do sexo masculino. Então, do ponto de vista histológico, lesões diferenciadas. Macroscopicamente, são lesões deprimidas ou elevadas na mucosa atrófica, e a lesão apresenta coloração avermelhada ou esbranquiçada. E quando nós buscamos lesões indiferenciadas nas mulheres jovens, então, são lesões indiferenciadas, lesões pouco diferenciadas ou em anel de Sinnett, devemos buscar lesões planas ou deprimidas na mucosa sem atrofia e a lesão, em geral, esbranquiçada. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Então, paciente do sexo masculino, idoso, devemos buscar uma lesão elevada ou deprimida, branca ou avermelhada. Então, uma mucosa bastante alterada, mas veja que existe aqui uma área um pouquinho mais avermelhada. Fundamental fazer, então, a propedêutica endoscópica, fazer observação de diferentes distâncias, diferentes angulações. E veja que aqui ela ficou mais evidente. Ela ficou mais evidente, esta lesão. E aqui, com a cromoscopia, o índigo carmim ajudou bastante no diagnóstico desta lesão, e aqui também. Obviamente, este caso nós fizemos a ressecção endoscópica, mas é mandatório que tenhamos magnificação, porque no momento da biópsia sabemos que aqui é uma neoplasia, mas para a ressecção, esta região nós temos dúvida, né? Então, para fazer uma delimitação exata da demarcação no momento da dissecção submucosa, é uma lesão que exige equipamentos com magnificação e cromonoscopia digital. Aqui uma mulher jovem, devemos buscar o quê? Uma lesão plana ou deprimida de coloração esbranquiçada. E veja, então, a lesão está bem nesta região. É uma lesão praticamente plana e esbranquiçada. E veja aqui, outro cuidado, a insuflação adequada é mandatória, porque nestas condições nós não podemos identificar esta lesão. Então, a insuflação adequada do órgão é uma outra dica. Uma lesão praticamente plana, e lesões planas, o índigo carmim, nesse tipo de lesão em que o diagnóstico é feito pela alteração da coloração, não pela presença de depressão ou elevações, esse tipo de lesão, o índigo carmim
em geral, não traz benefícios para fazer o estudo adicional, esse tipo de lesão. Aqui, olha, outro exemplo de uma lesão indiferenciada, que quando nós fizemos o diagnóstico desta lesão, nós achamos que tivesse menos de 2 centímetros, o que enquadraria no critério do tratamento endoscópico do câncer gástrico, mas o próprio cirurgião consultou outros colegas cirurgiões japoneses e foi indicado o tratamento cirúrgico, né? E veja aqui, então, ó, aparentemente a lesão tinha menos de 2 centímetros, aqui em retrovisão, aqui com a cromoscopia, mas posteriormente eu fiquei analisando e realmente a lesão media muito mais que 2 centímetros. Então, inicialmente parecia que era somente esta região, mas posteriormente eu já achei que a lesão acometesse até esta região. E mais recentemente, observando melhor, talvez esta área hipocorada, ela tem uma alteração, tem uma discromia, né? Então, as lesões indiferenciadas têm essa característica, ela vai crescendo nos planos mais profundos da mucosa e dando somente uma alteração da coloração. Então, o tratamento endoscópico da lesão indiferenciada exige muito cuidado e é necessário fazer biópsia nos quadrantes das lesões, fora da área da lesão evidente, para mapear a presença ou não de lesões não visíveis de uma forma evidente ao exame endoscópico. Aqui um outro exemplo só para mostrar essa dificuldade da delimitação da lesão, da identificação e da delimitação da lesão. Nós fizemos esse exame endoscópico, observamos uma alteração aqui nesta região, uma área suspeita, cromoscopia, era uma área mal definida, mas bastante alterada. A biópsia confirmou um adenocarcinoma com anel de Sinnett. Posteriormente, o cirurgião nos encaminhou para eventualmente fazer uma ressecção endoscópica, até para definir o tamanho exato da lesão, mas no segundo exame, quase 2 meses depois, 1 mês e pouco depois, não identifiquei com nitidez a área da lesão. Realmente eu não fiz cromoscopia, fiquei examinando bastante tempo, mas realmente não identifiquei. Talvez aqui uma alteração da coloração, mas não consegui observar, mesmo sabendo, mesmo tendo o laudo da primeira endoscopia, não consegui definir com precisão o local e o tamanho da lesão. O paciente foi encaminhado para o tratamento cirúrgico, esta peça operatória nós que abrimos, mas mesmo na peça operatória não identifiquei a lesão, somente posteriormente com o laudo do patologista que nos indicou exatamente onde estava a lesão. A lesão estava bem nesta região aqui, ó. Veja que realmente é muito difícil, porque tem outras áreas também que nós poderíamos achar que fosse neoplasia, né? Mas a neoplasia estava bem nesta região. Então, a lesão indiferenciada realmente nos impõe dificuldades para o diagnóstico e para a sua delimitação exata. Outras dicas, outros pacientes que têm um risco aumentado para o câncer gástrico. Então, pacientes gastrectomizados, particularmente se tiver essas extensas áreas de metaplasia intestinal, fundamental observar, então, observar todo o contexto e observar se tem alguma área diferente das outras. E veja que esta área está um pouquinho mais, uma superfície mais lisa e um pouquinho avermelhada, com a borda levemente elevada, que ficou mais evidente aqui com o uso do índigo carmim. Então, pacientes gastrectomizados, particularmente se tiver metaplasia intestinal, é fundamental que o exame seja muito cuidadoso. Aqui um exemplo, olha, paciente gastrectomizado. E outra dica, é fundamental suspeitar qualquer alteração, suspeitar de que possa ser uma neoplasia. Aqui, olha, um estômago, um aspecto geral um pouquinho como se da própria bile, uma gastrite alcalina, e veja que tem umas áreas esbranquiçadas, né? Mas tem outras aqui aparentemente inocente. Então, esse tipo de estômago é fundamental. Primeiro, lavar bem, evitar o traumatismo. Em geral, essas mucosas são friáveis. Se ocorrer um sangramento, acaba dificultando o exame adequado da mucosa e ficar observando algum tempo, né? Isso
precisa ter um tempo mínimo de exame, né? Até porque neste caso é bastante evidente a importância do tempo. Nós aqui, na verdade, esta lesão, eu não achei que fosse, na verdade, uma neoplasia, achei um pouco suspeita, fiz aí a cromoscopia, fiquei observando, insuflando um pouquinho mais, aqui ela já ficou com uma cara bastante suspeita. Olha, por isso que é muito importante ficar observando a lesão. Esses estômagos que têm um risco aumentado, é mandatório que o tempo de exame seja um pouquinho maior. E aqui, veja, então a lesão deprimida com a borda levemente elevada. Uma neoplasia do tipo 2C mais 2A. Então, pacientes gastrectomizados, uma atenção especial. Assim, também como buscar lesões metacrônicas. Aqui uma lesão que nós fizemos o tratamento endoscópico no segmento, aqui está a cicatriz, observamos aqui uma área levemente avermelhada, uma alteração da visibilidade dos vasos, é um estômago com atrofia, mas veja que esta região nós não conseguimos observar os vasos. Fazendo aqui a cromoscopia com índice carmim, a lesão ficou bastante evidente. No momento da ressecção, nós não tínhamos o gastroscópio com magnificação, então a delimitação foi bastante difícil, então a ressecção acabou ficando bastante ampla. Então, esse tipo de lesão, no momento da ressecção, é recomendado, então, ter o gastroscópio com magnificação. Então, lesões sincrônicas também, atenção para as lesões sincrônicas, essa paciente veio encaminhado para nós tratarmos esta lesão, mas veja aqui na parte mais distal, existe uma alteração do relevo, então aqui é a lesão principal, vamos dizer assim, e veja aqui uma segunda lesão ali na região mais do antro, uma lesão deprimida, veja que o fundo é um pouquinho irregular, borda irregular, então, atenção, se existe uma lesão, fazer a busca de uma segunda neoplasia. Veja este caso, então, olha, é uma lesão deprimida, bastante evidente, na grande curvatura do antro, aqui está o piloro, não há nenhuma dúvida em relação ao diagnóstico, à natureza desta lesão. Então, nós efetuamos o tratamento endoscópico, uma dissecção submucosa, lesão restrita à mucosa, uma ressecção curativa, e no exame de controle, a primeira coisa que, na verdade, me chamou a atenção foi esta área levemente elevada com alteração da coloração. A cicatriz estava tudo bem. Veja aqui na cromoscopia com índigo carmim, uma lesão levemente elevada, uma depressão nessa parte mais apical, bordas irregulares, é bem definida, mas irregular, aqui com a cromoscopia digital. Então, sempre nesse tipo de situação, nós ficamos em dúvida se já existia a lesão, se era uma lesão sincrônica ou uma lesão metacrônica. Então, aqui é o primeiro exame do diagnóstico desta lesão. Aqui, o do exame de controle, são 7 meses. E veja aqui, então, por isso é muito importante fazer a documentação fotográfica. Então, aqui a lesão, a segunda lesão, e talvez nesta região aqui que devia estar esta lesão. Mas realmente eu fiquei revendo com muita atenção, mas nesse momento eu acho que realmente era muito difícil fazer o diagnóstico desta lesão com o endoscópio que eu estou utilizando aqui, sem magnificação. Mas mesmo com magnificação, se não houver a suspeita que se trata de uma neoplasia, fazer a magnificação bem nessa área suspeita, eu acho que seria muito difícil de fazer o diagnóstico. Então, a outra dica é, se tiver uma lesão, fazer a busca de uma segunda lesão. E para finalizar, deixar as mensagens finais em todo exame, é fundamental que o endoscopista esteja atento, faça uma busca pelas lesões precoces em todo paciente, todo exame é mandatório fazer mesmo em jovens, mesmo em estômagos tróficos, mesmo pacientes que venham a fazer alguma terapêutica, aqui no caso era um paciente que um portal, veio para avaliar a presença de varizes, e aqui no antro nós observamos uma pequena alteração
na coloração. E, posteriormente, esse paciente tinha outras comorbidades, ele demorou 7 meses para fazer, para retornar para o tratamento endoscópico definitivo, e veja que, em pouco tempo, a lesão evoluiu significativamente. Aqui era quase discreta, ela ficou bastante evidente, ela ficou muito mais elevada. Felizmente, foi possível oferecer o tratamento endoscópico devido à própria hipertensão portal. Veja os vasos da submucosa bastante exuberantes, pacientes que têm uma predisposição ao sangramento. Todos aqui são vasos que foram coagulados. Aqui é a face posterior da peça, veja o calibre dos vasos da submucosa, mas felizmente a ressecção foi bem sucedida e o procedimento foi considerado curativo. Então a mensagem é fazer o exame sistematizado, o desafio da detecção, com medidas muito simples, básicas, que nós devemos incorporar na nossa prática diária para melhorar a nossa capacidade de detecção. Muito obrigado pela atenção.